Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à segunda parte da segunda aula do curso de extensão Arte Pré-Histórica, Egípcia e Grega Antiga. Esse curso é oferecido por mim, Bruna de Oliveira Salvador. Sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter e, junto com o meu polo de apoio da Uninter aqui de Joinville, estou lançando esse curso. Espero que vocês gostem. Então, gente, agora nessa parte da segunda aula, a gente vai estudar mais especificamente a arte egípcia. Então, até aqui a gente já conhece um pouco sobre a história do Egito. É claro que de forma introdutória, não teria espaço para abordar, porque é muita coisa, muita história. São muitos faraós para a gente estar abordando. Mas eu consegui trazer de forma breve um pouquinho de cada coisa aqui para tá contextualizando para vocês. Então, a arte egípcia, vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre a frase do escritor e historiador Gombrich, sobre a frase dele, arte para a eternidade, que a arte egípcia ela é uma arte para a eternidade. O que isso significa? Eu não cheguei a responder ainda no último vídeo, só que a gente já vai estar entendendo o porquê dessa frase específica. Arte egípcia. Uma arte feita para a eternidade. Os egípcios acreditavam que, ao criar uma pintura, escultura ou relevo de seus faraós e nobres, estariam criando um objeto que teria como objetivo preservar as almas dos mesmos depois de mortos, garantindo assim a vida eterna para seus líderes. Assim, toda a arte egípcia será mais voltada para registros de cenas e feitos dos faraós e terá um objetivo religioso. Então, o que acontece é que os egípcios eles não vão ter essa ideia de arte que a gente tem hoje. Então, para eles vai ser uma técnica, um trabalho como qualquer outro e que eles têm que realizar isso. Então, quando eles criarem um objeto artístico, uma escultura, por exemplo, eles acreditam que essa escultura vai auxiliar na preservação da alma do faraó ou do líder, o que também vai acontecer com alguns familiares dos faraós ou líderes. Então vai ser algo bem para a elite mesmo. Então eles vão acreditar que ao criar esse objeto artístico, essa escultura, eles vão estar criando um objeto que vai guardar a alma, que também no Egito vai ser conhecido como Ka, que o Ka vai representar o espírito do morto. Então, esse objeto artístico ele vai ter a função de preservar essa alma. Então, aqui ao lado a gente pode ver essa foto, que ela é uma estátua do Tutankhamon, que ele foi um importante faraó. Ele até morreu bem cedo, se eu não me engano ele morreu com 19 anos. E como eu expliquei antes, o que acontece é que eles fizeram essa estátua, essa máscara, e assim eles, com esse objeto artístico, eles vão preservar a alma desse faraó. Então essa arte ela vai ser com um objetivo totalmente religioso. Então, tanto na escultura quanto na pintura, até as pirâmides, na arquitetura, vai ter um objetivo religioso e também com um outro objetivo que é de registro. Então, na pintura, por exemplo, a gente vai ter mais um objetivo de registro, só que também as pinturas vão ser feitas nas pirâmides, nas mastabas. Então, vai ter ali um objetivo religioso também, vai acabar tendo também. Então, outra coisa importante, é importante frisar que, na maioria das vezes, as representações não vão ser um retrato fiel das pessoas, pois o mais importante vai ser seguir um determinado padrão. Então, isso é uma coisa que a gente vai perceber também, é que quando eles criarem a imagem do seu faraó, do seu líder, não vai ser tão importante preservar as características específicas
dessa pessoa, mas vai ser mais importante criar a escultura em si do que criar um retrato fiel. Então isso é uma característica bem interessante da arte egípcia. Mumificação. E essa arte para a eternidade também se deve ao fato de que os egípcios vão ter grande domínio da mumificação. Por serem politeístas e acreditarem em vida após a morte, vão desenvolver técnicas para preservar o corpo dos líderes até que os espíritos voltem ao corpo, voltem à vida. Isso também vai ser feito com corpos de pessoas mais simples e até mesmo com animais domésticos, como gatos, que no Egito Antigo vão ser bastante adorados. Então, essa técnica ela é bem interessante. Vocês lembram que eu falei que expliquei que através dessa técnica os egípcios vão desenvolver um conhecimento muito bom na anatomia do corpo humano. Eles também vão aprender a fazer incisão, a fazer cirurgias no corpo humano, e isso é bem interessante. E essa técnica aqui também vai contribuir para a ideia de arte para a eternidade, pois eles vão tentar preservar o máximo possível o corpo do seu líder para que ele seja enterrado e que quando ele voltar à vida, ele possa voltar no mesmo corpo, enfim. Então é uma técnica bem interessante. Então, a primeira técnica que a gente vai estar estudando, que a gente vai estar conhecendo, vai ser a pintura. A pintura e o desenho, eu vou estar me referindo aqui, né? E eu acho muito importante começar por ela porque é uma das partes mais, assim, na minha opinião, uma das partes mais marcantes da arte egípcia. A característica dos desenhos, da pintura, assim, é incrível. E o legal é que depois que você conhece essas características, você vai reconhecer desenhos egípcios ou referências a desenhos egípcios em qualquer lugar, seja na TV, no museu, no cinema, então é bem interessante. Então, as pinturas egípcias vão seguir algumas regras, sendo extremamente canônicas. Perdão. Isso significa o quê? Que aqui na arte egípcia, mais especificamente na pintura, o artista ele não vai ter voz. Então isso é uma regra, que não importa qual a qualidade de cada artista, o que importa é se esse artista ele vai conseguir seguir as regras que está sendo estabelecida. Então essa arte vai ser extremamente canônica. Isso é interessante que um exemplo que eu posso estar falando aqui é que atualmente tem alguns desenhistas que eles usam uma técnica para quando vão fazer o desenho de um humano, de um ser humano. E essa técnica diz o quê? Eu posso estar errada, eu não lembro se é 8 ou é 7. Mas essa técnica diz que quando você for desenhar, por exemplo, um homem, esse homem ele tem que a altura dele tem que ser exatamente 8 cabeças. Então, 8 vezes a cabeça dele sendo repetida. E para a mulher são 7, se eu não me engano. E para a criança aí vai diminuindo. Então, já é uma técnica que a gente pode considerar uma técnica regrada, uma técnica canônica. Então, a arte egípcia ela vai ser assim, só que vai ser muito mais complicada, cheias de normas, de regrinhas que tem que ser usada. Um exemplo é que durante muito tempo os homens que forem representados, os faraós ou homens de poder, líderes, enfim, se eles forem representados sentados, eles vão ter que estar representando com a mão, com os braços apoiados em cima da perna. Mas depois de um tempo isso vai mudando, aí o desenho vai
ganhando um pouquinho de movimento. Só que também é importante frisar que a arte egípcia, ela, nos 3.000 anos que vai acontecer o Egito Antigo, ela não vai mudar muito não. Então é interessante pensar nisso, que ela vai ficar 3.000 anos tendo as mesmas leis e características de regras, enfim, e não vai ter uma evolução muito grande. Vai mudar uma coisa ou outra, que nem eu estava falando, mas nada muito grande. Então, outra coisa também que vai influenciar no desenho, na pintura, é a lei da frontalidade, que a gente já vai entender também. E esses desenhos vão ser repletos de símbolos e sinais, então isso é muito importante. Eles vão ser carregados de sinais, onde até as cores vai ter um significado. E essas características vão ser obedecidas até o final do Antigo Egito, tendo poucas mudanças com o tempo, então que nem eu falei. Aí aqui eu coloquei uma pintura do túmulo de Nabamun. É uma pintura que eu gosto bastante, um desenho que eu gosto bastante. E ele é legal que ele tem bastante representação de animais. Geralmente não é tão igual tá aqui. A gente pode perceber também que vai ter os hieróglifos. E também tem outras características aqui, só que a gente vai aprendendo mais tarde. Então vamos conhecer as cores e seus significados. O preto, ele vai se chamar Ken. Eu não sei realmente pronunciar esses nomes, só que está escrito aqui caso vocês tenham curiosidade em pesquisar, enfim. Perdão. O preto, então, ele vai ser associado à noite e à morte, bem interessante. O azul, ele vai representar o rio Nilo e o céu. O vermelho representa a energia, a sexualidade e o poder. O amarelo vai estar associado à eternidade. O branco associado ainda à pureza. Então, ainda vai existir várias outras cores e significados, e elas vão ser extraídas de materiais da própria natureza. Então é importante frisar que aqui a gente não vai ter grandes tecnologias para criar pigmentos, criar tintas, enfim. Então a tinta ainda vai ser uma tinta mais primitiva mesmo, e vai ser tirada de elementos da natureza. Então essa pintura aqui que eu separei também, ela é bem legal, ela é repleta de símbolos, e eu acho muito interessante que ela tem uma tonalidade, a gente consegue ver um verde meio azulado, um pouquinho já diferente de outras pinturas que a gente vai ver, então é bem legal. Então os artistas ainda vão ser anônimos, então é que nem eu falei para vocês. No Egito Antigo não vai ser valorizado o estilo do artista, não tem essa. E se eu não me engano, eu falei também, que o artista ele vai estar produzindo seu trabalho como qualquer outro, não vai ter uma distinção ou algo relacionado à ideia de arte. Então vai ser como uma atividade cotidiana igual a qualquer outra que ele vai estar tendo que fazer. E os desenhos vão ser mais bidimensionais, então isso é bem interessante. Vão ser geometrizados e sem preocupação com a perspectiva, apesar de eles terem pleno conhecimento. Então é importante frisar que lembra que eu falei para vocês que eles vão ser repletos de conhecimento. Os egípcios eles vão dominar a técnica da medicina, vão ter grande conhecimento em práticas médicas, na astronomia, na matemática também. Então, não é que eles não vão saber sobre a perspectiva, é só que não vai ser o foco.
Os desenhos não vão ser foco, mas sim eles vão ter conhecimento de perspectiva, e isso é bem interessante. É porque realmente não é o que eles querem fazer, não é o exigido. E essa imagem aqui que eu consegui, ela é bem legal, que ela representa esses artistas criando os desenhos e a pintura. Então a gente pode ver que vai ser uma técnica bem regrada. O desenho ele vai ser bem regrado, ele vai ser feito nesses quadradinhos, o que também é legal, porque hoje em dia também tem artistas que fazem desenhos em quadradinhos, que se chama, se eu não me engano, se chama grife, algo assim. E é para uma técnica que te ajuda a reproduzir um realismo, que é feito o quê? Você vai pegar uma foto e você vai fazer pelo computador, você vai pegar a foto que você quer reproduzir, né? E você vai fazer no computador, no Photoshop. Eu tenho aplicativos específicos no celular também para fazer isso. E vai colocar vários quadrados nessa imagem para separar, fazer como se fosse uma tabela. E depois você vai calcular certinho, vai passar esses quadrados, desenhar essas linhas numa folha. E aí você vai olhando de quadradinho em quadradinho e tentando reproduzir o que está em cada quadradinho. Então é uma técnica bem interessante que te ajuda no caso atualmente, é uma técnica usada para fazer um realismo, mas antigamente era só uma técnica usada para reproduzir as proporções exatamente como é para ser reproduzidas. Então, o que vai ser a lei da frontalidade que eu tinha falado antes? A lei da frontalidade é uma técnica que representa as formas e objetos pelo seu lado mais característico. Então é bem interessante. Como, por exemplo, os peitos, os olhos e os ombros vão ser representados de frente, enquanto as pernas, pés e cabeça são representados de lado. Então isso é muito interessante, porque se a gente pegar essa imagem ao lado e a gente reparar, ela não tá uma imagem muito proporcional, ela não tá uma imagem a anatomia do corpo ali não tá proporcional ao que realmente é. Então, isso é bem interessante, eles vão dominar essa técnica, a lei da frontalidade, e a gente vai estar vendo nos próximos desenhos também. Devido à lei da frontalidade, algumas figuras humanas vão ser representadas com 2 braços e 2 pés esquerdos, mas isso vai acontecer por causa das regras. Então, nessa imagem é bem legal, porque se a gente reparar, o personagem que está em pé, se eu não me engano, parece ser muito uma... Não sei se é uma representação direta ou se é só uma... Pra, tipo, um personagem fazendo uma adoração ao deus Anubis. Só que, se eu não me engano, é o Anubis que tem essa cabeça com essas 2 orelhas pontudas. Então, se a gente reparar, o pé dele, ele tá como se fosse 2 pés esquerdos. Então, é só a gente olhar aqui embaixo que a gente consegue ver o pé, o dedão do pé. Então, não faz muito sentido. E a mesma coisa com a mão. A mão, a gente tá com as 2 mãos esquerdas. Então, não é... Vai ter esses errinhos, apesar que vai ser uma coisa proposital, então não é exatamente errinhos, é só por causa das regras mesmo, né? E apesar dessas regras, os egípcios sabiam sim desenhar o corpo humano em proporções diferentes. Só não era tão aceito, se encaixando numa arte mais do povo. Então, que nem eu falei na questão da perspectiva, os egípcios eles vão ter conhecimento da perspectiva, afinal eles vão ser portadores de um conhecimento incrível sobre astronomia, sobre a área da medicina, sobre curas, tratamentos, enfim,
na matemática também, na arquitetura, eles vão criar as pirâmides. Então eles vão ter conhecimento na perspectiva, só que não vai ser o mais importante ali. Criar um desenho com uma perspectiva mais próxima do real. A preocupação vai ser criar obras de arte, que na verdade a gente chama, só que para eles não ter essa ideia de obras de arte, mas para eles vai ser criar os desenhos que vão registrar os feitos dos faraós. Então, em questão do desenho do corpo humano, vai ser a mesma coisa. Eles vão saber sim que no desenho, por exemplo, às vezes o personagem, um humano, vai ter 2 pés esquerdos. Só que não vai ser uma coisa tão preocupante para eles. Eles vão se preocupar mais em fazer a arte, em fazer esses registros de forma canônica, regrada, obedecendo ali o que é pedido. Então, uma outra característica da arte egípcia é que frequentemente os desenhos vão estar acompanhados de hieróglifos que vão descrever a cena. Então, o legal é que quando você olhar um mural com uma pintura egípcia dentro das pirâmides, enfim, se um dia você tiver a oportunidade de visitar, deve ser muito incrível, porque vai ser como se você estivesse olhando nas paredes um livro ilustrado gigante. Então você vai ter a ilustração, a pintura, o desenho, só que também vai ter a escrita, apesar de que, claro que aí você vai ter que saber sobre os hieróglifos. Mas se você pensar, é como se fosse um livro ilustrado gigantesco mesmo, contando a história dos feitos dos faraós ou contando a história de alguns deuses. Então é muito incrível. E isso é uma característica bem importante que a gente vai ver demais nas pinturas, um desenho, uma pintura acompanhado dos símbolos dos hieróglifos. Nessa imagem ao lado é uma imagem bem bacana, porque ela representa a representação do Tribunal de Osíris. O que é o Tribunal de Osíris? Após a alma de uma pessoa passar por vários testes, Osíris colocava o coração da pessoa em uma parte da balança e uma pena na outra parte. E se caso o coração fosse mais leve que a pena, significava que a pessoa tinha um bom coração. Então, o que é legal é que o tribunal do Osíris é como se fosse um tribunal depois da morte. Tipo, a pessoa morre e ela vai, é como se ela fosse para um lugar, não um céu, mas quase isso, e ela passasse por vários testes. E ao final desses testes, o coração dela ia ser tirado. Se eu não me engano, é o Anubis, que ele tira o coração da pessoa e vai colocar o coração numa balança. E se o seu coração for mais leve que a pena que está no outro lado da balança, significa que você é uma pessoa correta. Mas se caso o seu coração for mais pesado do que a pena, significa que você está mentindo ou algo relacionado a isso. Então, a história do Antigo Egito, as lendas, os mitos, são muito interessantes mesmo. Tem bastante coisa que, assim, você pode ficar a sua vida inteira estudando, buscando esse conhecimento, e sempre vai ter mais coisa para você estar aprendendo. Outro ponto também da arte egípcia é que geralmente não vai ser uma regra em todas as pinturas, só que geralmente os homens vão ser representados com cores mais escuras, como o marrom avermelhado, e as mulheres em tons mais claros, como amarelo creme ou rosa pálido. Então, na imagem ao lado, a gente pode ver que
A figura masculina, ela tá num tom avermelhado mesmo, enquanto a figura feminina ela já vai estar num tom mais rosado. E outra coisa também, não vai ter presença de luz e sombra. Isso é interessante que, novamente, não é que eles não vão saber essa técnica, mas é porque não cabe nas regras que já são exigidas. Mas ainda eu acho que é possível, mais no final do meio para o final do Antigo Egito, desses 3.000 anos, eu acredito que vai surgir uma coisa ou outra que tenha um pouco de sombra e que trabalhe um pouco de luz também, mas de forma bem sutil, acredito eu. Então, concluindo a parte de pintura e desenho, as pinturas vão estar presentes principalmente nos túmulos dos faraós. Então é aquela velha história que eu falei no início da aula. A arte egípcia, grave isso, ela tem um objetivo religioso, ela tem uma função religiosa, com o objetivo de preservar e garantir a vida eterna do faraó ou do líder, da pessoa que tiver morrido, e quase sempre vai ser pessoa de classe alta, enfim. Então, recapitulando só, o que é a lei da frontalidade? A lei da frontalidade, ela vai registrar, vai fazer uma representação com base na sua forma que é mais reconhecida. Então, o olho, por mais que a cabeça ela seja representada de perfil, de lado, o olho ele vai ser representado de frente. Então é bem interessante. É quase como se fosse... Quem tem costume de fazer isso, geralmente as crianças, quando elas estão aprendendo a desenhar, que elas já sabem desenhar uma árvore, um sol, se você observar, elas vão fazer isso. Uma árvore, por exemplo, elas vão desenhar aquela árvore que a gente tá desde da educação infantil aprendendo, que é árvore com um tronco e em cima da árvore uma folhagem mais felpudinha, meio arredondada. Então, é meio que isso. Lei da frontalidade é representar aquilo com base no seu lado mais característico. Então vai ser uma arte extremamente regrada, canônica, vai ser uma arte com registro, ela vai registrar muitas cenas cotidianas, feitos, coisas nesse estilo. E é isso, então. Então agora a gente vai conhecer o relevo egípcio. Ele não vai ser muito diferente da pintura e do desenho. Vai ser bem semelhante até. E ele vai obedecer as mesmas regras e características. Então, vai ser um desenho feito numa superfície. Vai ter a presença dos hieróglifos da escrita egípcia. A única diferença agora é que esse desenho vai ser entalhado, o artista ele vai entalhar essa pedra para produzir as formas da figura desejada. E a maioria dos relevos vão ser feitos em pedra, em paletas de pedra, e raramente de madeira, porque pode até que eles tenham feito mais de madeira, só que não restou muito para contar a história. O que é legal também é que alguns relevos vão ganhar uma modelagem, o que vai contribuir para o ganho de luz e sombra na representação. Então o que acontece é que vai ter alguns relevos que vai ser apenas esculpido na pedra as linhas. Só que vai ter outros relevos como esse daqui ao lado, que o artista ele vai não só esculpir as linhas, mas ele vai tentar modelar as formas, as curvas. E isso vai contribuir para um realismo maior e para o ganho de luz e sombra.
Aí aqui a gente, nessa imagem ao lado, a gente tem uma estela de Akhenaton e a família. Se eu não me engano, foi o Akhenaton que, quando ele assumiu o poder, ele vai considerar como único deus egípcio o Amon. Eu não lembro se é o Amon ou o Ra, que é uma representação do Sol. Então, Akhenaton, quando assumiu o poder, ele vai considerar que um desses dois, eu não lembro qual, vai ser o único e verdadeiro Deus ali no Egito. E vai surgir algumas representações que, se você olhar aqui na parte de cima do desenho, tem um círculo, e esse círculo ele tá mandando várias linhas, e esse círculo vai representar o Sol, então, e essas linhas vão ser os raios do Sol vindo em direção, como se estivesse abençoando o Akhenaton e a sua família. Então é bem legal. E aí vai surgir algumas representações com essa referência, com a referência de um sol com os seus raios por perto, assim. E algumas vezes os faraós e deuses vão ser representados com uma proporção muito maior que os demais, para mostrar superioridade e poder. Então, o que vai acontecer é que o tamanho das figuras representadas muitas vezes não vai obedecer à lógica, vai obedecer a um nível hierárquico. Então, ou seja, o que tiver vai obedecer a sua posição social. Então, os faraós e os deuses, em alguns casos, vão ser representados numa proporção muito maior do que os demais. E nessa pedra que a gente tem, eu não sei exatamente o nome dela, só que nessa pedra, nessa estela, se eu não me engano, a gente tem uma representação do rei Menes, que lembra que no começo na primeira parte da segunda aula, quando eu contei a história do rei Menes, que foi o unificador o que uniu o Baixo Egito com o Alto Egito. Então, nessa pedra tem a representação dele derrotando o rei do Alto Egito, porque, se eu não me engano, Menes era do Baixo Egito e do Alto Egito era um outro rei, e aqui nessa pedra a gente consegue ver ele bem maior do que o seu inimigo e derrotando ele. Então é bem legal. Então agora a gente vai conhecer as esculturas do Egito. Os escultores egípcios vão representar os faraós e deuses quase sempre de frente e sem expressar emoção, em uma posição serena. Então, o que vai acontecer é que as representações desses líderes vão ser de forma mais serena possível e sem emoção, Então a gente não vai ter uma escultura que o faraó, o líder, pareça brabo, triste ou algo muito expressivo. Vai ser algo mais sereno mesmo. E para criar as esculturas, vão usar desde madeira, pedra, bronze e ouro, se eu não me engano também. Então, nessa imagem ao lado, a gente tem um busto da Nefertiti. Ela vai ser a esposa do Akhenaton. A gente já viu uma representação dela. Foi aquela em relevo que eu falei sobre o... Perdão. Que eu falei sobre o Sol, a representação do Sol. Então, naquele relevo tá o Akhenaton e a Nefertiti. E eu lembrei, não é o Amon e o Ra exatamente o nome. É o deus Aton, que eles vão assumir como único e verdadeiro Deus. Outra coisa interessante também é que as esculturas do Antigo Egito, elas vão se destacar principalmente também pelo tamanho, pela altura. Então vai ser feita muita escultura em tamanhos surpreendentes.
E vocês lembram que no começo da aula eu comentei que os artistas eles não vão se preocupar tanto em produzir um retrato fiel do faraó na escultura. Eles vão se preocupar mais em seguir um padrão do que desenhar, do que esculpir exatamente o nariz, o olho do faraó. Então, não vai ter um objetivo de produzir um retrato exatamente igual ao do faraó. É claro que se esse faraó tiver algum acessório, alguma coisa que algum símbolo que ele seja reconhecido por isso, eles vão estar acrescentando. Só que o formato do olho, do nariz, da boca não vai ter tanta importância. Apesar de que isso vai ser uma coisa que vai ter alguns faraós, mais no final do meio para o final do Antigo Egito, que vão esquecer um pouco essa ideia e vão querer representações mais fiéis a eles. Então é bem interessante. Nessas duas imagens são bustos de dois faraós. O primeiro à esquerda é o Amenófis III, que é um busto feito de pedra, e ao lado é uma máscara de ouro do Tutankhamon, que foi aquele faraó que morreu com 19 anos, se eu não me engano. Então, são duas máscaras, não, é um busto e uma máscara bem legal também. Então, para concluir a parte de escultura, eu trouxe a Esfinge de Gizé, esse monumento maravilhoso, super incrível, e eu trouxe uma curiosidade dela, que acredita-se que a Esfinge foi construída representando a cabeça do faraó Khefren, e ela era uma menção ao deus Sol Atum-Ra. E assim, ela seria uma guardiã da península de Gizé. Então ela é bem legal, ela é um monumento incrível. É muito curioso pensar que eles fizeram isso há 4.000, 5.000 anos atrás. Então é muito incrível mesmo. Então agora a gente vai ver o último tópico para concluir a arte egípcia, que vai ser a arquitetura. Ele ficou por último, mas não significa que seja menos importante. Aliás, tem gente que gosta principalmente da arquitetura egípcia. E o que ela vai ser então? Ela vai ser voltada para cultuar os deuses e faraós mortos, então a mesma coisa, uma função religiosa. E o que vai começar por onde? Pelas mastabas. As mastabas vão ser uma espécie de pirâmides mais primitivas. Então elas vão ser uma espécie de túmulos e vão ser criadas já na primeira dinastia egípcia, com o objetivo de preservar o corpo do líder e todos os objetos que ele quisesse levar depois da morte. Então o que é interessante, também uma curiosidade bem legal, é que dentro de algumas mastabas era possível encontrar até banheiro. Eles faziam um negócio tão trabalhado que eles criavam até banheiro, pois eles acreditavam que o faraó ele morreria e tal, ele seria enterrado nas mastabas, e eles acreditavam que quando o faraó voltasse em vida, ele poderia usar aquilo como se fosse uma espécie de casa, enfim. Então é uma coisa bem curiosa, um costume bem curioso mesmo. Então as mastabas vão ser criadas antes das pirâmides, e para criar elas vai ser inicialmente usado tijolos feitos de argila e barro. Então vai ser um tijolo que eles vão pegar a argila ou o barro, vão misturar com palha seca, e vão colocar esse tijolo, essa massa num molde e depois vão deixar secando no deserto. E aí essa massa vai endurecer e vai surgir então um estilo de tijolo. E aí mais para frente vai surgir umas tábuas de pedra. E na imagem ao lado a gente consegue ver uma representação do interior de uma mastaba. E é bem legal, ela tem esse formato retangular. Perdão.
E aí dentro dela a gente vai ter na entrada a gente vai entrar e já vai conseguir enxergar uma sala que nessa sala vai conter a estátua ou alguma escultura, alguma coisa referenciando o líder, o faraó. Aí vai conter as pinturas. E mais pra frente, então, aí vai ter um poço. E no final desse poço, a gente vai encontrar uma câmara funerária, que também pode se chamar sarcófago, que é onde vai estar o corpo e o corpo mumificado, algumas pinturas e objetos de valor. Então ela até que é simples. Esse modelo é um modelo mais simples, só que vai ter umas também que vão ser mais trabalhadas e que inclusive vai ter mais espaços pros familiares. Então algumas vão ter mais de um sarcófago, enfim. Então é bem interessante. Então, o que vai acontecer para essas mastabas se transformarem em pirâmides? Inicialmente, com a intenção de construir uma mastaba, Imhotep, ou Inhontep, eu não sei como se pronuncia o nome dele, arquiteto do faraó Djoser, vai percebendo ao longo da construção a possibilidade de construir uma mastaba em cima da outra, surgindo assim a primeira pirâmide, com um total de seis mastabas. Então, o que vai acontecer é que esse arquiteto do faraó Djoser, ele vai construir uma mastaba, e aí ele vai percebendo que em cima dela ele vai poder construir mais uma, e então vai surgir uma pirâmide com 6 mastabas, uma em cima da outra. Então, basicamente, essa é a história de como que elas vão se transformar em pirâmides. Então, ao longo dos 3.000 anos do Império do Antigo Egito, os egípcios vão erguer, em média, 120 pirâmides. Porém, devido ao tempo, vai sobrar mais ou menos 80 monumentos, porque vai ter muitos que não vão aguentar mesmo essa passagem de tempo tão grande. Então a gente tem aqui também essa pirâmide de Quéops, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma das pirâmides que se encontra no complexo de Gizé. Então, concluindo, eu trouxe as 3 principais pirâmides numa foto juntas, que são as famosas Quéops, Khafre e Mycerinos. Eu posso estar pronunciando o nome errado, então me perdoem. Que elas pertencem ao complexo de Gizé. E é muito curioso pensar que elas foram feitas numa época que não tinha tecnologias igual a gente tem hoje, então é bem curioso mesmo. E pensar que elas estão em pé até hoje, depois de tantos anos. Mas enfim. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei trazer mais conteúdo, gostaria de ter trazido mais conteúdo, abordado um pouquinho sobre os principais faraós, só que realmente não teria espaço. Então, mas mesmo assim, eu espero que eu tenha inspirado vocês a buscar por si mesmos, sozinhos, continuar pesquisando o assunto, porque é um assunto bem legal e vale muito a pena. Então, lembrando que se caso você quiser o certificado desse curso, basta apenas assistir às aulas. O certificado é gratuito, ele é emitido pela Uninter e não precisa fazer avaliação nem nada no estilo. Basta apenas assistir todas as aulas certinho. E se você puder, curta, compartilhe, comente nos vídeos se tiver alguma dúvida ou algum ponto de vista ou quiser acrescentar alguma informação, sinta-se à vontade. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!